Podemos começar. Então vamos lá, como eu adiantei a vocês, cinemática é o ponto a gente começa. Cinemática é o estudo do movimento dos corpos. Ela não se propõe a explicar as causas desse movimento, como faz a dinâmica, não se propõe a estudar as condições de equilíbrio, como faz a estática, não se propõe a explicar a gravitação, como faz a gravitação universal. O único objetivo da cinemática é conseguir estudar o movimento dos corpos, de forma quantitativa. Então, estudar aí quem que é a posição, quem que vai ser a velocidade, quem que vai ser a aceleração, como que um corpo se move em tanto tempo, como relacionar as equações do movimento em diferentes direções. Isso pode ser feito para movimentos unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais e pode ser feito em sistemas de coordenadas quaisquer, cartesiano, esférico, cilíndrico, enfim. Aqui no começo a gente vai trabalhar mais com sistemas de coordenadas cartesianos. Depois a gente pode explorar outros tipos de sistemas de coordenadas. Então, cinemática, eu vou colocar aqui. Estudo do movimento dos corpos sem explicar suas causas. A gente costuma falar que a gente está estudando a cinemática de um ponto material. O que seria um ponto material? Vou colocar aqui. Geralmente vai ser um corpo com uma massa m. Então, como eu estava dizendo, é um corpo com massa m sem dimensões. Sem dimensões significa que ele não tem, tipo, comprimento, largura, espessura, literalmente só um ponto. Ele precisa ter massa, né, nesse caso, para a gente conseguir analisar um pouco do movimento dele. Qualquer movimento, ele ocorre com respeito a algum referencial. Então, todo movimento é relativo. Como assim o movimento ele é sempre relativo? Quero que vocês pensem comigo aqui por um momento. Se a gente tem um corpo aqui no vácuo, vamos dizer essa esferinha aqui. Vamos supor que esse corpo é você. Você não está acelerando. Você teoricamente acha que você tem alguma velocidade. Mas como que você vai saber se você tem velocidade ou não, se não tem nada aqui no espaço para você comparar seu movimento? Quando a gente está dentro de um carro, por exemplo, e está na rua, a gente sabe que a gente está com alguma velocidade, porque quando a gente olha para as árvores estão indo para trás, conforme a gente vai para frente. Ou elas vão para frente quando a gente está indo de ré. Enfim, a gente só consegue ter noção do nosso movimento porque tem outros corpos ao redor para a gente comparar esse movimento. Então, nesse sentido, qualquer movimento ele é relativo. Tá? Inclusive, a gente está aqui com 100 pessoas na sala. Eu acho que está lotado, né? Bom, como vai ser gravado, eu acho que não tem problema. Eu posso depois colocar a gravação lá pro pessoal. Você tá no grupo dos alunos, Matheus? Tô. Eu vou colocar você como ADM lá. Eu explico pros caras. Você explica lá. E aí você fala que eu vou disponibilizar a gravação, que eles podem ver depois. E a partir da próxima aula a gente já resolve isso da quantidade de pessoas. Beleza. Tá bom. Então, como eu estava explicando, a gente está trabalhando aqui com um movimento que ele vai ser sempre relativo. A gente não tem como saber se um corpo está se movendo ou não, se a gente não tem alguma outra coisa para comparar. Então, é nesse sentido que eu falo aqui que todo movimento é relativo. Tá isso mais para cá aqui. Por isso, pelo fato de que todo movimento é relativo, sempre que a gente estiver analisando o movimento de um corpo, a gente tem que perguntar: esse movimento ele está acontecendo com relação a qual referencial? Né? Isso motiva outra definição aqui. O que é referencial? Um referencial é qualquer ente
no universo que possa ser usado para comparar o movimento. Um observador, por exemplo. Só que a gente pode ter referenciais ditos inerciais ou a gente pode ter referenciais ditos não inerciais. Um referencial inercial é aquele em que a aceleração do referencial ela é igual a zero. E um referencial não inercial é aquele em que a aceleração é diferente de zero. A gente está pensando aqui em aceleração como a variação temporal da velocidade, né, dv dt. Então, quando o meu referencial não for acelerado, a gente pode classificar ele como sendo inercial. E quando ele for acelerado, então a gente chama ele de não inercial. E a motivação por trás da gente precisar fazer essa distinção entre um tipo de referencial e outro é pela razão seguinte. Você lembra esse experimento mental que eu te falei, em que eu tenho um corpo no vácuo? E eu falei, poxa, não tem como saber se ele está em movimento ou não, enquanto eu não fixo aqui alguma outra coisa para eu comparar, né? Mas isso não é verdade em geral, porque se esse corpo aqui ele possuir uma aceleração A, se ele tem uma aceleração A, então ele vai sentir algo que a gente chama de força de inércia. A gente, inclusive, dentro desse curso aqui, mais para o final dele, a gente vai estudar forças de inércia. Mas o fato é que, assim como quando você está num carro e você acelera, você sente você mesmo ser jogado contra o banco, isso aí é uma força de inércia. Dessa mesma forma, esse corpo aqui que teoricamente está no vácuo, ele vai sentir também uma força de inércia. Isso vai dizer para ele que ele está em movimento, é um sinal claro. Então, como aparecem essas forças de inércia para corpos que estão acelerando, a gente precisa distinguir um referencial inercial de um não inercial. Isso vai influenciar na análise do movimento. Tá? Então, só para deixar claro, a gente está fazendo aqui algumas definições preliminares, algumas coisas que a gente precisa ter claro antes de conseguir fazer qualquer coisa dentro de física. Tá? Tudo isso aqui é conceito de base. Então, isso que é cinemática, isso que é um ponto material, todo movimento é relativo, a gente precisa de um referencial para poder editar aqui um determinado movimento. O que mais que é importante? Esses referenciais que a gente adotar, querendo ou não, acaba induzindo um sistema de coordenadas. Né? Sistema de coordenadas. Vou colocar aqui. Sistema de coordenadas, que pra gente vai ser o quê? Uma ferramenta para determinar onde um ou mais corpos se localizam no espaço. E existem diferentes tipos de sistemas de coordenadas. A gente pode ter um sistema de coordenada cartesiano, também é muito comum o sistema de coordenadas cilíndrico, também é muito comum o sistema de coordenadas esférico, né? O cartesiano é esse que vocês já devem estar habituados, que tem essa cara aqui, né? A gente põe um eixo Y, um eixo X, e a gente chama isso de plano cartesiano. Esse plano ele é conveniente porque eu posso ter um ponto qualquer aqui, vou colocar ele assim, ó, um ponto XY, e essas coordenadas aqui, X, que é a abscissa, e Y, que é a ordenada. Então, é uma forma basicamente que a gente tem de conseguir localizar coisas no espaço. Isso que é um sistema de coordenadas. E é chamado de coordenado
porque essa tupla aqui, XY, ela pode ser uma coisa como 2, 1, né? Isso aqui indica que eu tenho um corpo na posição x igual a 2 e y igual a 1. Mas se eu escrevo, por exemplo, 1, 2, então o que ocorre é que eu tenho agora um x igual a 1 e um y igual a 2. É um ponto diferente aqui no meu plano cartesiano. Então ele é coordenado nesse sentido que a ordem ela influencia, né? A ordem com que eu escrevo essa minha tupla. Então beleza, eu tenho diferentes formas de localizar corpos no espaço. Como que eu sei qual dessas formas eu vou usar? Olha, de acordo com as simetrias do teu sistema. Se eu tenho um corpo se movendo, por exemplo, em uma dimensão, aqui em uma reta, é muito conveniente usar o cartesiano, né? As direções cartesianas, x e y, já são retas. Isso aqui é muito bom. Em contrapartida, se eu tenho um corpo com movimento restrito a uma esfera, eu tenho um corpo aqui, por exemplo, então é mais conveniente, nesse tipo de problema aqui, eu usar coordenadas esféricas. É uma distância ρ aqui, eu tenho um certo ângulo que esse cara faz com uma vertical, um ângulo θ. Quando eu projeto isso aqui no eixo XY, eu tenho um outro ângulo que é o φ. Então, através de uma distância, através de um ângulo no plano XY e de um ângulo que o corpo faz com o eixo Z, eu consigo identificar sempre onde a partícula está no espaço. Esse aqui é o sistema de coordenadas esférico. Então, a depender da simetria do seu problema que você esteja trabalhando, você consegue escolher um sistema de coordenadas mais ou menos conveniente, tá? Aqui nesse início que a gente vai estar estudando, que é da cinemática, a gente vai usar em boa medida o sistema de coordenadas cartesiano, né? Porque a gente vai começar com um movimento unidimensional. Então, sendo em uma dimensão, é muito conveniente usar o sistema de coordenadas cartesiano. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu acho que o chat está silenciado, Matheus? Eu abri para eles no Discord, aqui em cima do sala de aula, o hashtag dúvidas. Ah, tá. Pessoal, eu quero que vocês deem uma olhada lá no Discord quando puderem. Tentem manter ele aberto, que tem um canal lá no topo chamado Dúvidas. Tem lá uns sugestões, em cima está escrito dúvidas. Vocês podem usar lá para mandar perguntas, tá? Se tiverem dúvidas e coisas assim. Beleza. Então agora a gente já tem alguns conceitos preliminares aqui estabelecidos. Vamos focar agora no movimento unidimensional. Ô, Vitor, Oi? para seguir uma coisa linear, vamos fazer, tipo, você vai dando a aula e no final você responde, tipo, todas as dúvidas. Acho que fica melhor. Beleza. Depois a gente vai vendo também como que é a melhor forma de conduzir a aula nessa, que é a primeira. Vocês podem sempre me dar sugestões ao longo das semanas para a gente conseguir dar uma aula melhor possível. Só para fazer aqui, acho que eu esqueci, e uma pessoa colocou lá no Discord, como que representa, aliás, como que é a representação cilíndrica. Eu vou colocar aqui um plano XYZ mais uma vez. YZ. E aí, ó, eu tenho aqui um certo ângulo φ, que ainda existe. Eu tenho uma distância ρ, vou desenhar ela aqui. Essa distância ρ aqui. E eu tenho essa altura aqui em relação ao eixo Z, chamada de Z. Então, com esses três dados, né, se eu especifico a distância, se eu especifico esse ângulo φ aqui com relação ao plano XY e especifico o Z, então está totalmente determinado quem que é esse ponto aqui, né, o ponto P. Ele é identificado pela tripla ρ, φ e Z. No sistema esférico, qualquer ponto P aqui, ele é especificado pela tripla ρ, φ e θ. O φ é o mesmo da cilíndrica, o ρ é o mesmo da cilíndrica que eu desenhei aqui, e o θ é um ângulo que ele faz com o eixo Z.
né? Nesse desenho aqui da cilíndrica, por exemplo, o θ seria algo como isso daqui. Tá? Então é fato que no sistema cartesiano eu só identifico x, y, z. É simples. Quem que é cada um. No esférico e no cilíndrico, eu vou especificar a partir de alguns ângulos e de algumas distâncias. Tá? Tem como converter um sistema de coordenadas em outro. Tem algumas regrinhas. A gente vai ver isso em alguma das aulas sobre conversões entre sistemas de coordenadas. Tudo que eu quis fazer aqui era só mostrar para vocês que tem diferentes formas de identificar corpos aqui no espaço, tá? Perguntaram também como que... Aliás, se os slides vão estar disponíveis, e vão estar, sim. Depois eu vou colocar todas essas anotações lá no grupo para vocês estudarem. Não precisa ficar muito preocupado em anotar, não. O Pedrão perguntou se o ρ seria variável, e sim, qualquer um desses caras, x, y, z, ρ, φ, θ, etc., todos eles variam, né, a princípio. Eles precisam identificar todos os pontos do espaço. É claro que para um dado ponto ele vai ter um x, y, z específico, ele vai ter um ρ, θ, φ específico e por aí vai. Mas beleza, vamos lá. A gente vai focar agora no movimento unidimensional. Como eu falei para vocês, vamos identificar isso aqui com o sistema de coordenadas cartesiano. Então eu tenho aqui um ponto de origem, vou chamar ele de O. Eu tenho uma orientação, né, que eu coloquei aqui que é para a direita, poderia ser para a esquerda ou qualquer outra que você escolhesse. E aí, isso aqui é como se fosse a minha reta real, né? Eu tenho diversos números aqui, 1, 2, 3 e por aí vai. E se a minha partícula ela se move somente ao longo desse eixo, ou seja, de fato é um movimento em uma dimensão, então é suficiente eu especificar um número, né, 3, 2, 1, ou no máximo um sinal, se eu quiser trabalhar aqui no lado esquerdo também, no eixo negativo. Se eu especifico um número, eu especifico completamente onde que está o meu corpo. Eu posso dizer aqui, por exemplo, que esse cara está em x igual a 8, por exemplo. É uma forma aqui de especificar o movimento. Então a gente vai dizer que a posição x de t é uma função do tempo. De fato é uma função. Tudo que tem de propriedade relacionada à função também vai se aplicar aqui. Existe uma notação chamada de delta, que serve para indicar variação de grandezas. Então, por exemplo, quando eu escrevo ΔX, o que eu estou fazendo na verdade, eu estou avaliando x no instante de tempo final menos x em um instante de tempo inicial. Eu tenho que especificar, obviamente, quem que é o instante de tempo final e o instante de tempo inicial, mas o que esse delta significa é isso, é a variação do x em algum ponto final e em algum ponto inicial. É assim que a gente encara esse tipo de coisa aqui. E aí eu posso definir agora uma grandeza chamada velocidade média. Como que a gente define essa grandeza chamada velocidade média? Bom, Vm é definido como ΔX sobre ΔT, ou seja, x avaliado no instante final menos x avaliado no instante inicial sobre a variação aqui no tempo Tf menos Ti. Eu posso abreviar isso e escrever simplesmente xf menos xi igual a Tf menos Ti, onde fica subentendido que x aplicado em Tf é igual a xf, e por aí vai. Tá? Então assim que eu defino velocidade média, eu tenho um corpo aqui num ponto no início, um corpo num ponto no final, eu tenho um intervalo de tempo que demorou aqui nesse deslocamento. Quando eu divido ΔX por ΔT, eu encontro o que a gente chama de velocidade média. E velocidade nada mais é do que, literalmente, a taxa de variação da velocidade, né, com relação ao tempo. Quando eu escrevo, por exemplo, que
Vm, vou colocar aqui um exemplo. Se Vm igual a 2 metros por segundo, então isso significa que em média, eu coloco isso entre parênteses, a cada segundo o corpo se desloca 2 metros no sentido positivo. E vamos ressaltar agora por que eu escrevo isso aqui entre parênteses em média e por que eu escrevo sentido positivo. Porque como a velocidade aqui é maior que zero, tem que estar implícito para mim qual foi a orientação que eu escolhi, né? Se é para a direita, se é para a esquerda, senão fica ambíguo qualquer direção do movimento. E quando eu falo em média, é porque a gente vai definir uma velocidade instantânea daqui a pouco, que não tem a ver com a velocidade média em geral. Perguntaram também no Discord se isso aqui vai ser um curso de mecânica clássica ou algo próximo à física 1. E é como física 1, né? A gente não vai ver nessas aulas mecânica lagrangiana e mecânica hamiltoniana. Não nessas aulas aqui. Eu posso vir a fazer isso depois, se vocês quiserem, com uma aula extra e tal. Mas o objetivo aqui é mecânica newtoniana. É clássico, mas é newtoniano. Mas bom, como eu falei, eu ressaltei que isso aqui é em média, porque não é verdade que o corpo vai se deslocar exatamente 2 metros por segundo sempre. E só vai ser verdade se a velocidade for constante. Se a velocidade for constante, aí beleza, você pode falar que é 2 metros a cada segundo. Mas nem sempre vai ser constante. Na verdade, na maioria dos casos físicos não vai ser constante. Então, como que eu posso dar uma definição de velocidade que não é média? Né? Algo realmente, para cada instante de tempo, eu quero saber qual que é a velocidade do corpo. Bom, nesse caso a gente define outra grandeza, que a gente chama de velocidade instantânea. O que seria velocidade instantânea? Em vez de eu me referir a uma velocidade em um dado intervalo de tempo, eu vou me referir à velocidade em um determinado instante de tempo específico. Depois de tanto tempo que eu coloquei no meu relógio, qual que é a velocidade da partícula agora? Né? Não no intervalo de tempo, mas agora. É esse tipo de coisa que eu me refiro com essa definição que eu vou colocar aqui agora. Então, se eu escrevo V de t0, o que significa? Limite de ΔT tendendo a zero da razão Δx por ΔT, que é o mesmo que limite de t tendendo a t0 de quem? X de t menos x de t0 sobre t menos t0. Por que aqui no limite, primeiro eu coloquei ΔT tendendo a zero e agora eu coloquei t tendendo a t0? Porque ΔT nada mais é do que a variação, né? t menos t0. Se eu estou sumindo com a variável ΔT e estou fazendo aparecer a variável t, eu preciso mudar aqui o regime do limite. Tem que ser outra coisa, mas que recupere o mesmo significado que eu tinha aqui antes. Então, como t tender a t0 significa também que ΔT está tendendo a zero, que a variação vai a zero, então está tudo consistente aqui. E no fim, esse cara aqui, é o que, por definição? É derivada de x com relação ao tempo, avaliada no ponto t0. Então, isso que eu escrevi aqui é a definição de velocidade instantânea. Né? Eu pego a velocidade média, a princípio, né, o Δx por ΔT, e calculo o limite disso quando o ΔT tende a zero. Então isso aqui vai me dar não a velocidade de tempo em um dado intervalo, mas a velocidade no instante específico, né? Aqui, quanto que é a velocidade. É isso que essa grandeza dá. É só derivar
e avaliar num ponto t0. Coloquem, por favor, no Discord alguém se a aula está muito devagar ou se está muito rápida, se está tipo, tudo claro, só para eu ter uma noção aqui do ritmo que eu dou pro negócio. Beleza, então. Só para não passar em branco, uma pessoa perguntou sobre o ΔT. Eu queria deixar explícito que ΔT é igual a T menos T0. Então, ΔT tender a zero é o mesmo que T tender a zero. Ou melhor, T tender a T0, né? Porque esse T0 aqui é fixo. É o instante de tempo que eu quero encontrar a velocidade, né? Ela vale quanto nesse instante? E se ele é fixo, quem que está variando? É esse cara aqui. É só o tempo. E para eu tornar o ΔT igual a zero, eu preciso fazer esse cara, então, que está variando, tender a esse, de tal forma que T0 menos T0 é zero, né? Uma coisa menos ela mesma. Então é por isso que eu posso fazer essa troca aqui no limite. Trocar ΔT tendendo a zero por T tende a T0. É só uma forma de eu poder escrever aqui a definição da derivada com mais clareza. Então tá bom. Agora vem uma outra coisa interessante. Se eu definir a velocidade no instante de tempo t0 como sendo essa derivada aqui, então o que a gente pode dizer de outra maneira? Vou colocar aqui. Se v de t, a velocidade em um instante t, é dx dt avaliado nesse instante t, então a gente pode escrever que x de t é igual a integral de v de t dt. Essa passagem aqui, vou colocar o seguinte, ó, esse asterisco aqui. E asterisco é o teorema fundamental do cálculo. Então permite fazer essa passagem aqui, daqui para cá. Então se a derivada do espaço é velocidade, então a integral da velocidade é o espaço. É isso que essa equação aqui está dizendo. O Pedrão perguntou se eu poderia disponibilizar o plano do curso. Olha, a gente realmente vai ver tudo que tem na mecânica newtoniana, tá? Desde cinemática até dinâmica da rotação, gravitação, forças de inércia. É um curso de Física 1 inteiro, até mais inclusive, porque alguns cursos de Física 1 nem vê referencial não inercial. Então todo domingo a gente vai sentar aqui por 2 horas e vai estudar até acabar toda a mecânica. Não sei se vai demorar até dezembro, até janeiro, não sei, mas todo domingo eu vou estar aqui e a gente vai estudar isso. Vamos cada vez mais subir o nível, fazer questão mais difícil. Eu vou colocar para vocês questões para vocês fazerem durante a semana, vou colocar resolução, tudo. Então é o único curso de mecânica que vocês precisam. Mas tá, então eu pude escrever agora que x de t é igual a integral de v de t dt. O que essas equações dizem pra gente? O que elas dizem pra gente, graficamente? Vou colocar aqui um gráfico. xt. Se eu tenho uma função qualquer aqui, posso chamar ela de f, vou fazer ela assim. Então, uma reta tangente que eu tome em qualquer ponto aqui, esse ponto t0, por exemplo, com coordenada x0 respectiva aqui, a inclinação dessa reta tangente é exatamente igual à velocidade do corpo nesse instante de tempo.
Então essa aqui é uma reta tangente. E tal que dx dt avaliado nesse ponto t igual a t0 é igual à velocidade, né, v de t0, velocidade instantânea, da forma como a gente definiu. Então isso que é a interpretação da definição que a gente deu para a velocidade instantânea, qualquer x que eu tenha aqui em função do tempo. De outra maneira, se eu desenho agora o gráfico da velocidade, então v em função do tempo, e eu tenho uma coisa, vamos dizer, com essa cara aqui que seja, não importa muito. Então a área abaixo desse gráfico v essa área, ela é numericamente igual à variação de espaço. Ah, Vitor, por que numericamente igual? Porque é óbvio que, por exemplo, uma área, a gente tem a intuição de que ela tem unidades de metro quadrado, né, por exemplo. E deslocamento tem unidades de metro, por exemplo. Então eu não posso falar que uma coisa é estritamente igual à outra. Eu tenho que falar que elas são numericamente igual à outra. É só o valor aqui que importa. Então esse aqui é o significado geométrico por trás da área de um gráfico v por t. E num gráfico x por t a gente consegue extrair a velocidade, avaliando ali a derivada, né, que é a inclinação da reta tangente a qualquer ponto. E aí o bom físico é aquele que é capaz de, olhando um enunciado, olhando um problema, conseguir, após um grande repertório de resolução de problemas, determinar se é mais interessante resolver uma questão analiticamente, ou seja, por meio das equações, ou graficamente, por meio desses gráficos que a gente fez aqui. Às vezes, desenhar um gráfico de um problema que você interpretou e extrair informações dele como área ou inclinação de retas tangente vai te fazer resolver o problema com muito mais eficiência do que fazendo contas. Outras vezes não. Outras vezes vai ser mais complicado você desenhar o gráfico e coisa assim. Você pode naturalmente perguntar, poxa, como é que eu sei quando que vai ser uma e quando que vai ser outra? E a resposta é que não tem critério absoluto. Não tem como você olhar assim e falar, segundo o critério XYZ, eu posso decidir se é melhor fazer gráfico ou se é melhor fazer por equações. Não, isso não existe. O que existe é um sexto sentido que você cria, conforme você resolve mais questões, você vai pegando aí repertório, de tal forma que a questão ela te passa um cheirinho, ela te dá um cheirinho ali do que ela é. E você fala, poxa, eu já fiz tantas questões parecidas com isso daqui, que eu acho que pode ser promissor seguir uma abordagem gráfica. Aqui eu acho que é mais promissor seguir uma abordagem analítica. E por assim vai. Você tem que ir criando esse sentido conforme você vai resolvendo mais problemas. Mas esse que é então o significado geométrico por trás dos gráficos da posição e da velocidade. Beleza, eu quero fazer um outro exemplo aqui. Eu fiz com vocês um exemplo que eu vou nomear de exemplo 1. Eu vou colocar agora um exemplo 2. Ele diz o seguinte: se a função aqui do tempo, a função na verdade do espaço em termos do tempo de um corpo é igual a 4t ao cubo menos 3t quadrado mais 2t mais 5. Então, dado que isso que rege o movimento do corpo, então calcule a velocidade média do corpo em os instantes t de 1 até t igual a 4. Calcule a velocidade instantânea em t igual a 2. E por fim, há algum instante em que v igual a 0,
Se sim, qual? Eu queria que vocês tentassem fazer isso daqui. Eu vou dar uns 3 minutos só. Não coloquem a resposta no Discord. É só pra vocês tentarem fazer mesmo. E eu afirmo que a letra A e a letra B não são muito difíceis. A letra C você vai ter que pensar um pouco em interpretar. 3 minutinhos. 2h50 eu venho aqui resolver. Vamos resolver agora, 2h50. Só vou responder o que perguntaram, por que a área do gráfico é numericamente igual. Isso aqui é da definição da integral, né? A interpretação geométrica da integral de uma função é a área abaixo do gráfico. Como a gente concluiu que x de t é a integral da velocidade, então naturalmente no gráfico da velocidade, se eu calculo a integral, que é a área abaixo do gráfico, eu acho o espaço, né, que seria o x aqui. E aqui eu afirmo que é ΔX, porque a princípio eu tenho aqui um espaço inicial, né, aqui um espaço final, e dá essa variação aqui. Só que se eu parto da origem, então o valor inicial é 0. Então fica só o x, como eu achei aqui em cima. Mas é por causa disso. Beleza, vamos ver aqui esse exemplo então. Vou colocar o A mais para baixo. A velocidade média é suave, né? A gente tem o seguinte. V de t igual a ds dt. A derivada disso vai ficar 3 vezes 4t quadrado menos 3 vezes 2 vezes t mais 2, e o 5 a derivada da zero. Então no fim simplifica para 12t quadrado menos 6t mais 2. Beleza. Agora, se eu tenho essa velocidade aqui para qualquer instante de tempo, em particular, eu consigo saber quem é a velocidade quando t é igual a 4, né, que é o fim aqui do meu intervalo. Então, substituo aqui t por 4. Fica 12 vezes 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 2. 4 ao quadrado dá 16. 12 vezes 16. Não tenho essa conta no papel. Nossa, vou usar a calculadora. Não precisa. 12 é a mesma coisa que 10 mais 2, né? Então fica 160 mais 32. 160 mais 32 é 192. Então menos 24 mais 2. 192 menos 20 dá 172, menos 4 dá 168, mais 2 é 170. Então dá isso daqui em metros por segundo. V avaliado em 4. Quanto que vai ser V avaliado em 2? Ou melhor, em 1, né? Que é o extremo esquerdo do intervalo. Vai ficar 12 vezes 1, menos 6 vezes 1, mais 2. 12 menos 6 dá 6, mais 2 dá 8. Então tudo isso implica em quê? Implica em nada. Que eu sou burro na real. E eu calculei a velocidade instantânea, que eu só vou usar essa aqui na letra B. Como ele quer aqui só velocidade média, eu só preciso achar o espaço quando t igual a 4, o espaço quando t igual a 1, calcular a variação e dividir pela variação de tempo. Esse aqui eu não preciso usar agora. Sabe aquela hora que você vai fazendo conta no automático? É isso. Vou jogar isso pra cá. Isso aqui também. Bom, S de 4, 4 vezes 4 ao cubo, menos 3 vezes 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4 mais 5, vai dar um valor. S de 1 é igual a 4 vezes 1, menos 3 vezes 1, mais 2 vezes 1, mais 5,
vai dar um valor. Você calcula lá. Velocidade média é S de 4 menos S de 1 sobre 4 menos 1. Essa é a resposta. Tá? Só calcular a variação no espaço e dividir pela variação de tempo. Não vou fazer agora para a gente não perder mais tempo. A letra B, sim. A gente quer saber quem é a velocidade instantânea no instante t igual a 2. Então eu calculo ela aqui, né, quem é v de t. E agora v de 2 fica 12 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 2. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 12, 48, menos 12 mais 2. 36 mais 2, 38 metros por segundo. E a letra C, que é o que eu falei que a gente tinha que tomar um pouco de cuidado, né, na interpretação. Por quê? Olha só, a gente concluiu que v de t era 12t quadrado menos 6t mais 2. E a pergunta é o seguinte: existe algum instante de tempo em que a velocidade é igual a zero? Como você responde isso? Olha, você resolve essa equação. Então a gente quer resolver 12t quadrado menos 6t mais 2 igual a zero. Como que a gente faz isso? Bhaskara, né? T vai ser menos b, mais ou menos, raiz quadrada, de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a. Quando você... não sei vocês, né? Mas quando eu olho para isso daqui, para essa raiz, em que aparece um 4 vezes 12 vezes 2, e aqui aparece um 36, um singelo 36, eu já falo, ih, tem treta aqui, né? Porque isso aqui dá 48 vezes 2 dá 96, 36 menos 96 dá menos 60. Quando eu tava na escola e eu via essas coisas, eu falava, putz, fiz alguma conta errada, né? Porque apareceu uma raiz negativa aqui dentro. Nesse caso aqui, não é que deu conta errada. A conta tá certa. A questão é, se eu encontrei uma raiz de número negativo aqui, né, que dá um complexo, quando eu estava tentando resolver uma equação desse tipo, qual que deve ser a minha interpretação de um resultado como esse? A interpretação é: não existe t nos reais tal que v de t seja zero. Então a resposta é: há algum instante em que v é igual a zero? Não, não há instante. Essa é a interpretação. O corpo nunca vai atingir o repouso de novo. E o valor mínimo que a velocidade pode assumir? A gente pode estudar valores mínimos e máximos dessa função v aqui. Vou até colocar um item D então, para a gente resolver. Quais são os mínimos e máximos que V atinge? Mínimos ou máximos, né? Vou colocar aqui. Primeira coisa que eu quero já que vocês criem intuição. V de t é uma função de segundo grau. Coloquem lá no chat do Discord, por favor. Uma função de segundo grau, ela pode ter mais de um máximo ou mais de um mínimo? Só pode ter um, né? Eventualmente um máximo ou mínimo. E aí, se esse coeficiente aqui é 12, positivo, essa função tem um máximo ou um mínimo?
Pois é, se o coeficiente aqui é 12 positivo, é uma função de segundo grau, uma coisa que tem essa cara aqui, né? Se tem essa cara aqui, a gente tem um ponto de mínimo. Então, de cara, só de olhar para a equação, eu já sei que existe um mínimo e que de fato é um mínimo, não é um máximo. Como que eu encontro isso? Se v de t é 12t quadrado menos 6t mais 2, então você pode vir lá do ensino médio e você falar pra mim, sei lá, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Você pode vir do ensino médio com essas formulinhas na cabeça, né? O y daria o valor da velocidade mínima e o x daria um instante de tempo em que a velocidade é mínima. Mas no ensino superior a gente trabalha com funções que não são sempre quadráticas assim, não dá pra você vir com essas fórmulas da cabeça. Então o que é que você faz? Qual que é o processo para extremizar funções? A gente deriva e iguala a zero. Ao derivar uma expressão e igualar a zero, a gente encontra os extremos, os possíveis mínimos ou máximos locais. Alguém sabe me explicar aí no chat o porquê que derivar e igualar a zero encontra mínimos ou máximos? Falem do jeito de vocês aí. Não precisa ter vergonha não, tá? Coloca mesmo, o jeito que você entende. Pois é o que vocês estão falando mesmo. A inclinação é igual a zero num ponto de máximo ou de mínimo, né? Então se eu tenho uma função que tem uma cara assim, eu tenho aqui uma reta tangente, cuja inclinação é dada pela derivada, né? Isso aqui é positivo. A inclinação aqui ela é positiva. Aqui é negativo. Mas nos pontos, de máximo e de mínimo, em todos esses pontos a reta é horizontal, a reta tangente. Então, quando eu derivo uma função igual a zero, o que eu estou falando para a equação me informar é o seguinte: eu quero que você me diga quais os instantes de tempo t em que a inclinação é zero. Ou seja, me fale onde estão os máximos e mínimos locais. Como é do segundo grau, eu já sei que vai ser um ponto de mínimo, né? E é mínimo global, inclusive. Então, enfim, derivando isso daqui, vai dar 12 vezes 2, 24, né? T, menos 6, o 2 some. Isso aqui dá igual a zero. Então, 24t igual a 6. T vai ser 6 sobre 24. Simplificando por 6 em cima e embaixo, dá 1/4. Então esse é o instante de tempo em que a velocidade atinge seu mínimo. E v de 1/4 é quem? É 12 vezes 1/4 ao quadrado. Menos 6 vezes 1/4. Mais 2. Que é 12 sobre 16. Menos 6/4 mais 2. Aqui eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo, dá 3/4. Já vou fazer 3 menos 6, porque ele também tem um 4 embaixo. 3 menos 6 dá menos 3. Menos 3/4 dá menos 0,75. Mais 2, que é 1,25. Então essa aqui que é a velocidade mínima. Você pode afirmar que qualquer outra velocidade para qualquer t real vai ser maior do que essa. O Pedro pergunta também o que é função local, mínimo global. Isso daí são alguns resultados de cálculo, mano. Você pode me chamar no privado depois ou coisa assim, que a gente pode conversar sobre isso. Eu não vou entrar nesse mérito agora, senão a gente vai passar um tempão falando sobre cálculo e a aula de física. Mas um ponto de mínimo é um ponto que em torno dele ele é o menor possível, né? A gente fala que é um mínimo local. Ele vai ser mínimo global se ele for realmente menor do que todos os outros da função. Tem que fazer testes adicionais para poder verificar isso.
Perguntaram também se tem que ter cuidado se a equação for de um grau maior, porque pode ser ponto de inflexão ou não. Sim, tem testes adicionais que você tem que fazer para saber se é ponto de inflexão, máximo, mínimo e coisa assim. A Cristiane perguntou, você sumiu com 2 porque o coeficiente C, no caso, é irrelevante. É porque o 2, ele é uma constante, e quando eu derivo essa equação inteira, né, eu derivei esse termo, vai ficar 24t, esse fica só o menos 6, e a derivada de uma constante é zero. Então ela some da equação. Beleza. Então a gente resolveu esse exemplinho aqui, com algumas das coisas que a gente estudou até agora. Então a gente pode continuar a análise. A gente pode estudar agora o que é aceleração. Aceleração. A aceleração é definida como sendo a derivada da velocidade. Vou colocar aqui um A de t. Então, da mesma forma que a velocidade ela estuda como que a posição varia com o tempo, a aceleração ela estuda como que a velocidade varia com o tempo. E aí a gente faz definições análogas, né, ao que eu fiz antes. Vou colocar aqui def. Aceleração média. Vou colocar AM delta V por delta T e A de T0, que é instantânea, né? Vou colocar aqui. Instantânea. Fica um A de T, 0, definido como limite de ΔT tendendo a 0, de quem? ΔV por ΔT, que é a mesma coisa que a derivada, né, da velocidade, avaliada em um certo ponto T0. Beleza. Da mesma forma que a gente fez antes, se a aceleração é a derivada da velocidade, então a velocidade é a integral da aceleração. Isso vai resultar naquelas mesmas interpretações, né, de gráficos. Se eu tenho aqui um gráfico de aceleração por tempo, e eu desenho aqui uma função qualquer, f, ou melhor, a de t, né? Então essa área aqui dentro, essa área é numericamente igual à variação de velocidade, né, por essa equação aqui, pela interpretação geométrica da integral enquanto área abaixo da curva. Analogamente, se eu escrevo agora o gráfico da velocidade, e tem uma função, vamos dizer, com essa cara aqui. Então agora eu posso traçar retas tangentes, como essa. E aí eu afirmo que essa tangente aqui, num ponto T0, uma tangente com... Ou melhor, a tangente tá o quê? A partícula tem aceleração A de T0, né, por causa da derivada. A igual a dv dt. Então essa inclinação aqui me fornece aceleração. E aí um terceiro gráfico que surge agora é o gráfico da posição. Uma coisa que pode ter uma
uma cara como essa aqui, vamos dizer. E qual que é o significado que eu posso extrair daqui? Dá pra ver que esse gráfico aqui, se eu escrevo aqui um ponto T0, é um gráfico que tem uma concavidade positiva, né? Isso aqui é uma concavidade positiva, isso aqui. Essa outra aqui seria negativa a concavidade. Enfim. Como a aceleração é igual a dv dt, mas a velocidade por si só é dx dt, então a aceleração é a derivada de segunda ordem da posição. Eu derivo duas vezes aqui. E o significado geométrico por trás da derivada de segunda ordem é a concavidade. Então, se a derivada segunda nesse ponto t0 aqui é maior que zero, então eu tenho a concavidade positiva. Se a derivada segunda fosse negativa, nesse ponto, ele seria um ponto de concavidade negativa, assim. Oposto a esse outro aqui. O Gabriel pergunta também como esses delta pode expandir, né, esses deltas aqui. E eu te convido a olhar o que a gente fez depois nas anotações, a esses casos aqui da posição, ó, que eu fiz aqui. Eu expando o delta desse jeito. É análogo aos que eu fiz agora. Perguntaram também nessa lógica se a aceleração não fosse constante, então a derivada da aceleração seria o que chamamos de arranque. Pode ser, tem essa terminologia. Eu já ouvi também em alguns livros em inglês chamarem J igual a dA dt, chamado jerk. É a derivada temporal aqui da aceleração. Em alguns sistemas isso existe também. Mas só a título de curiosidade isso aqui. Jerk. Tá bom. Então agora vocês já sabem como trabalhar com aceleração, né? É bem análogo ao que a gente fez com velocidade e posição antes. Vocês ficam habilitados já a resolver exercícios para encontrar a aceleração instantânea a partir de velocidade, achar a aceleração média, achar a posição, né, derivando duas vezes, a posição para achar a aceleração, ou integrando duas vezes para poder achar a posição a partir da aceleração. Vocês já ficam habilitados a resolver todos esses tipos de problemas aí. Agora, eu queria que a gente focasse em estudar o movimento retilíneo uniforme. É um movimento em que a velocidade é constante. Perguntaram no chat também como que era a derivada de segunda ordem, né? É o mesmo que você derivar duas vezes. É literalmente só isso. Tipo, se você tem uma função f aqui, sei lá, igual a, vou dizer que f de x, fechou o negócio. Se a gente disser que f de x é igual a x à quarta, então a derivada primeira dá 4x ao cubo e a derivada segunda, só derivar isso aqui agora, que dá 12x ao quadrado. É só abaixar aqui o expoente, não sei porque tá fechando esse trem. Só se abaixar o expoente e passar multiplicando. A derivada de funções polinomiais é mais tranquilo. Então a derivada segunda é só derivar duas vezes mesmo. Beleza. Então vamos estudar agora o movimento retilíneo uniforme. O movimento com velocidade constante. Eu vou pedir a vocês 5 minutinhos de intervalo, só para eu tomar uma água aqui. A gente pode voltar 15 e 20. Tá? Dê um respiro aí que a gente vai começar agora assunto novo. Ô rapaziada, vou falar um bagulho pra vocês. Tá todo mundo aí? Dê um salve aí no Discord, por favor. Eu tenho um aviso aqui pra dar pra vocês. O Matheus tá fazendo a minha cabeça aqui, mano. O Matheus tá falando pra mim que eu preciso sortear um livro pra vocês, mano. Livro de física. Quando for lançado, alguém vai ficar com um livro.
Vocês querem essa porra? Ô louco. Que é isso? Muito O microfone. pessoal querendo levantar a mão no seu. Levantando a mão pra querer participar do sorteio, né? Olha só. O que é que a gente pensou aqui, mano? Até o livro ser lançado, eu acho que já vai ter rolado 4 aulas dessas. Então tem a de hoje, a da próxima semana e outras 2 semanas. Quando eu fechar isso, eu já devo ter publicado o livro e lançado ele. E aí, vocês vão conseguir participar do sorteio do livro da forma seguinte. É muito simples. Só vocês postarem no story, em algum momento da aula aqui que você curta, tipo um print, qualquer coisa assim. Vocês colocam no story, me marca. E eu vou pegar o arroba de quem tiver me marcado e vou colocar na planilha. Colocado na planilha, eu vou fazer o sorteio depois, eu faço uma live, vocês veem tudo direitinho. E aí, um dos arrobas que estão lá na planilha vão ser sorteados. Se você participar das 4 aulas e colocar meu arroba nas 4 aulas, o seu nome vai aparecer na planilha 4 vezes. Então, você vai ter 4 vezes mais chance de ganhar, por assim dizer, né? Então, incentivo vocês participarem das aulas e marcarem quando vocês tiverem alguma parte que vocês acharem da hora. Quem já tiver postado por alguma razão, pode adicionar a menção lá, mesmo que já tenha sido postado story, não precisa apagar e colocar de novo. É só clicar lá para adicionar a menção. E já era. Eu vou olhar agora quando acabar a aula, vou responder cada uma das pessoas que me marcou, vou separar o arroba, vou colocar na planilha. E aí, ao fim dessas 4 aulas, eu vou sortear o livro. Assim que eu lançar, a pessoa que foi sorteada vai estar com o livro na mão. Beleza? Já tá valendo a de hoje. É isso. É só colocar no story alguma parte da aula que você curtiu, o print. E eu vou pegar o seu arroba, né? O seu nome no Instagram. E vou colocar na planilha. Mas vamos lá, vamos retomar a aula então. Agradeço ao Matheus. Se não fosse pelo Matheus, é só marcar VHS Links. Perguntaram lá. VHS Links. Só postar no story. Quem quiser participar do sorteio, posta no story uma parte da aula que você esteja vendo, que ache da hora, com arroba VHS Links, que eu vou ser marcado, né? Eu vou ver quem que é a pessoa e vou colocar o arroba na planilha da pessoa. Mas vamos lá então, vamos voltar para a aula. Movimento retilíneo e uniforme. O que é que caracteriza esse movimento aqui? Bom, caracterizado por possuir V de t igual a V0, que é uma constante real. Então isso aqui é um número, não é uma variável, sei lá, 4, 3, qualquer coisa. Só que eu estou atribuindo esse número a uma letra, que eu estou chamando aqui de V0. Então, se a velocidade é constante, então o movimento é retilíneo e uniforme. O que isso aqui implica em particular? Se V de t é isso, lembra que x de t é a integral de V de t dt. Então vai ficar a integral de V0 dt. Posso tirar o V0 da integral, porque ele é constante. Por alguma razão esse negócio desse documento que fica saindo de vez em quando. Mas tá, então fica V0 integral de dt, que é V0t mais a constante de integração. Alguém que manja aí do assunto consegue me lembrar como que eu acho esse C aqui? Como que eu determino essa constante de integração? Faz t igual a zero. Exato. Por que que t igual a zero funciona? Porque se eu avalio agora o seguinte, quando eu avalio x de t igual a zero, o que é isso? Se eu já concluí que isso é V0t mais c, então em t igual a zero, esse cara vai para zero, né, o t ali. Se ele vai para zero, então V0 é zero e sobra só a constante. Então essa constante de integração que aparece aqui, ela é exatamente o valor de x avaliado em t igual a zero. É o que a gente chama de condição inicial. Problemas de física, no geral, vão te passar condições iniciais. O valor de x na origem do tempo, o valor de v na origem do tempo. Senão você fica com essa ambiguidade aqui. Uma constante que você não conhece. Beleza. Eu posso, da mesma forma,
definir aqui uma velocidade média, né, Vm. Só que a velocidade média ela vai ser igual a V0, pois V é constante. Se não muda, então a velocidade média ela coincide com a velocidade instantânea. Como que é o gráfico então disso aqui? Se V de t é V0, ou melhor, se x de t é x0 mais V0t, então isso aqui é uma função do primeiro grau na variável t, e o gráfico dela vai ser uma linha reta. Uma coisa com essa cara aqui. Vai ser essa linha reta desse jeito se esse cara for positivo, o V0. E vai ser uma linha reta desse jeito aqui. Vou colocar assim. Se V0 for menor do que 0. Se V0 for igual a 0, então x é desse jeito. A posição ela não muda se a velocidade ela é nula. Então esse que é o gráfico da posição aqui. E da mesma maneira como a gente já estudou antes, se eu desenho agora o gráfico da velocidade de um movimento retilíneo uniforme, o que acontece? É um gráfico que é uma reta horizontal, né, porque a velocidade é constante, igual a V0. E o que é a área desse cara aqui? Pelo que a gente já viu, a área é numericamente igual à variação de espaço. Se eu coloco aqui um instante t final, e aqui eu tenho uma origem, como que eu posso perceber que essa área é numericamente igual a ΔX se eu não quero fazer integral? Essa figura aqui, ela é um retângulo, né? É um retângulo de altura V0 e de base ΔT. Ou no caso T menos 0, que é o próprio T, né? E quem que é V0 ΔT? ΔX. A variação de tempo vezes a velocidade, ΔX. Então, de fato, a gente vê, fica claro que a área desse cara, que é o retângulo, nesse caso particular, é igual a ΔX, tanto pelo que a gente já deduziu pela integral, quanto pela área de um retângulo normal, base vezes altura. Então uma coisa recupera a outra. Perguntaram também se vale postar depois que a aula tiver acabado. Pode postar depois também se precisar, mas eu vou conferir, né, a pessoa que me marcou lá, o @VHSLins, para poder anotar na planilha depois para o sorteio. Tá bom, a gente já avaliou agora o comportamento gráfico aqui da velocidade, da posição. Vocês estão habilitados a resolver problemas tanto analiticamente quanto por gráficos de movimento retilíneo uniforme. Tá? É o caso simplificado do que a gente já fez aqui da forma mais geral. Esse exercício que a gente fez aqui é o mais, vamos dizer, complexo que dá para fazer com qualquer função que seja de posição, velocidade e aceleração. Então não adianta eu passar muito tempo aqui com vocês nisso. Com exemplo que seja mais básico, vocês vão conseguir fazer com a bagagem que a gente tem aqui. Agora, eu queria fazer uma questão bem legal. Que eu coloquei no livro de física. Eu vou extrair ela para colocar aqui para vocês. E é uma questão que você resolve sem cálculo, mas que tem umas coisas sutis de interpretação para poder fazer. Deixa eu tirar um print dela para poder só jogar aqui para vocês tentarem fazer. Mandar para mim. Vou
colocar ela aqui na lousa. Ó, pra quem tem interesse aí em iPad, essas coisas, mano, é muito mão na roda. Tipo, eu tenho um print que tá no meu celular aqui, por exemplo, e eu quero passar pro iPad. Eu posso só copiar, literalmente, a imagem no iPhone, clico em copiar. E se eu venho aqui e coloco em colar, o que eu copiei no iPhone cai no iPad, né, que eu colei. É simplesmente magnífico isso aqui. Não precisa ficar transferindo arquivo e coisa assim. Então aqui, ó, exercício. Tentem fazer isso daqui, por favor. São 15h32. Eu vou dar 4 minutinhos. 15h36 eu volto pra resolver. Tentem fazer. Não é trivial, tá? Muito embora não use cálculo, não é trivial. Tem algumas sutilezas. Dá pros caras exercício da super mosca. Dá pra o quê? Os caras exercício da super mosca. Ah, isso é muito da hora. Você já ouviu esse exercício? Eu fiz ele no Renato Brito, pô. Tem uma mosca indo de um trem a outro. Eu vi. É muito fácil, só com aquela velocidade relativa. Exato, mas tem que ter a sacada, né? Porque, tipo, como a mosca ela fica saindo de um trem indo pro outro e voltando instantaneamente, então tanto faz a mosca. É só calcular quando os trens vão colidir e já era. Ah, essa é a equação que você tinha no braço. É, das equações de Max. Pô, viado, as fotos que você tirou ficou muito bala, mano. Tô te devendo R$1 milhão, mano. Não, 1 milhão eu já fiz hoje, mano. Já? Tá. Viado, e as eleições, hein, mano? Eu posso abrir um pouquinho? Claro, mano. Caralho, velho, nem parece que tá de dia, mano. Não é foda? Do jeito que você fica. Eu fico assim o dia todo, tá? Caralho, velho, aqui é full suicídio, hein, mano. Full. Bizarro. Depois eu vou ter que editar essa gravação do OBS. É o Cher que dá roupa de cama, caralho? Hã? É o Não, Cher? Não? Sou eu. E como que você lava? Eu tenho que jogar na lave seca lá embaixo. É. Tem um tempo que eu não lavo também, tem que lavar essa porra. Oh, e ela não pode ficar o tempo que ela quiser aqui ou ela tem tipo um mínimo assim? Não, mas tipo, ela pode vir todo dia se ela quiser, mas ela só pode dormir 7 vezes por mês. Ah, entendi. Mas é por pessoa 7 vezes por mês ou no total você tem 7 convidados? É. No total 7 convidados por mês pra dormir. Ah, pra dormir? É. Mas. Então eu posso vir todo dia, passar o dia inteiro aqui que nunca não vai ter problema. Exatamente. Ah, então eu literalmente posso morar aqui. Pode. Você não pode dormir. Tipo, eu acho que contabiliza a pernoite das 11 em diante, 10 em diante, alguma coisa assim. Entendi. Aí é só eu ir embora antes. Exato. Caralho. Eu acho que entre as 6 e as 22 tá suave. Life hack, mano. Oi? Life hack. Exato. Geral marcando aqui, hein? É? Papo. Me coloca nesse sorteio aí também. Eu já vou te mandar o livro todo, mano. Pô, você é louco, depois dessa força que você tá me dando Não, aqui, você para. tem acesso a tudo, mano. Para. Só não te dou meu cu, mano, mas de resto. Porra, justo que eu queria, cara. Nathan Pinaf. Você tinha que lançar uma gráfica, mano, pra fazer aquele livro gostoso de pegar, tá ligado, mano? Eu vou fazer isso mesmo, mano, pior que eu vou. Aqui é o armário? É, né? É. Os seus livros estão aqui? Aquelas edições lá do meu falar? Não, tá lá no Bruno ainda. Você vai trazer com o tempo pra cá? É, Se quiser ajuda... Ah, ele tá lá no Rio, né? agora ele tá. Ele foi voltar. Pô, 35 já, fica ligeiro aí. Ó. Mas os caras não tá tirando anotação, será? Oi? Os caras não tá tomando anotação, será? Nem sei, mano. Nossa, se fosse eu teria tomado, viu?
não tem bebedouro lá fora, mano. Foi uma iludidaço achando que tinha. Mas tem um filtro. Ah, então, eu procurei, onde tem? Não, na torneira. A torneira é um filtro já. Ah, Você gira a a torneira da pia? Você vira a alavanquinha daí e tem então eu filtro. vou colocar. Eu vou deixar entreaberto só pra não te atrapalhar, tá? Valeu, mano. E aí? Quem conseguiu resolver? Nesse tempinho? Vai subestimando essa porra. Vai subestimando cinemática unidimensional, sem cálculo. Pega lá o Renato Brito pra fazer questão. Tá vendo vocês aí? Tá vendo vocês aí? Não é trivial, fi. Exato. Como é que pode saber cálculo 2 sofrer com cinemática, fi? Vai lá pegar o livro do Morin, vai lá pegar o livro do Irodov, faz questão de mecânica sem cálculo. Só cinematiquinha. Caiu no concurso de coveiro do Ramas. Vou até printar isso aqui. Bom demais. Ô Matheus, os caras tão penando pra questão aqui, não tô conseguindo fazer não. Travaram na letra A, travaram na letra B. Aí, esses caras aí que não tá anotando e tal, aí depois não consegue, não sabe por quê. Então, mano. Manda os caras estudar, pô, vai estudar, Pô. mano. Vamos resolver então, né? Olha só, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem tentou resolver essa questão e fez o desenho? Alguém fez o desenho? Se fez o desenho, coloca assim aí, por favor. Tá bom. O que eu queria perguntar. Porque essa questão aqui é quase que impossível você resolver sem fazer o desenho, tá? É o primeiro passo. Então vamos fazer o desenho aqui. Olha só. O enunciado fala: um trem move-se ao longo de uma linha reta com velocidade... Ah, já começa daqui. Linha reta. Desenha a linha reta. Com velocidade constante de magnitude VT e para a esquerda. No instante inicial, t igual a 0, o trem está localizado em um ponto C, que está a uma distância d1 de um ponto A e à direita de A. Então, olha, eu vou colocar aqui o ponto A, mais pra cá, na verdade. E o que é que eu sei? Eu sei que o ponto C está à direita de A. Vamos pôr ele aqui. No mesmo instante, uma partícula começa a se mover a partir de um ponto B, que está a uma distância d0 do ponto A e à esquerda de A. Então tem um ponto B aqui, ó, que está à esquerda de A. Feito o desenho, vamos colocar aqui agora quem que é d0, quem que é d1. O trem se move para a esquerda com velocidade VT. A partícula se move para a direita com velocidade VP. E beleza. É esse aqui que é o arranjo do problema, né? A configuração dele. A letra A, ela pergunta: determine o instante em que a partícula e o trem se encontram. Olha só. Como eu falei, né? Em problemas assim, você tem que fazer o desenho para conseguir interpretar o que está acontecendo. E depois que você fez o desenho, você tem que montar as equações. Lembra que a gente viu logo no começo da aula? Você tem que entender quem é o teu referencial. Você tem que pôr o referencial em algum lugar. Eu, Vitor, vou arbitrariamente escolher o ponto C como referencial. Nesse problema aqui, em geral, você não precisa se preocupar exatamente qual que é o ponto de referência, né? Eu colocaria em B, em A ou em C. Vou escolher C só por conveniência. Mas eu quero enfatizar que em alguns problemas de física, a escolha do referencial ou a escolha do sistema de coordenadas e por aí vai, muito embora não faz diferença em termos de resultado, algumas escolhas podem facilitar a sua vida absurdamente. E aqui é a mesma conversinha que eu falei pra vocês quando a gente tava falando sobre... O que era? Eu tava dizendo que não faria diferença, enfim, não lembro. Mas o ponto é que quando você pratica muito, faz muitas questões, você cria um sexto sentido para escolhas de referencial privilegiadas.
Você fala, poxa, eu já fiz uma situação parecida com essa, e eu lembro que esse caminho que eu segui aqui deu muita conta, foi um caminho ruim ou tal, vou testar esse outro caminho. Aí você testa esse outro caminho e você percebe, poxa, esse aqui eu consegui fazer as contas com muita facilidade, saiu mais rápido e tal. Então você vai criando esse repertório de experiência, de escolhas de referenciais e sistemas de coordenadas para ficar mais fácil de resolver problemas, tá bom? Como eu falei, eu vou colocar a origem do meu sistema de coordenadas aqui no ponto C. Imagina que eu tenho um olhinho aqui, ó, vendo o meu problema a partir do ponto C. Tá, vamos fazer a letra A então. Ela pergunta o instante em que a partícula e o trem se encontram. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso colocar uma função S, que eu vou chamar S do trem, né? A função que determina a posição do trem. Eu vou chamar isso de velocidade do trem vezes o tempo. Por quê? Todas as velocidades aqui elas são constantes, né? Então respeitam a equação que a gente viu de MR/V. Quem que vai ser a posição inicial? 0. X0 vai ser igual a 0. Por quê? Porque eu estou fixando a origem do sistema de coordenadas no ponto C. Se eu tivesse colocado, por exemplo, em A, com orientação para a direita positiva, quem que seria o x0 aqui para o ponto C? Alguém sabe dizer? Se eu fixo no ponto A com orientação para a direita positiva, quem vai ser o x0 do trem? D1. Exatamente. E o da partícula seria quanto? Cuidado na hora de responder. Se eu fixei para a direita, quem vai ser a posição inicial x0 da partícula? Menos D0. Menos D0. Por que não seria D0 mais D1? Seria D0 mais D1, inclusive vai ser, para as contas que a gente vai fazer, se eu fixo aqui no ponto C, né? Mas eu estou fixando no ponto C com orientação positiva para a esquerda. Então agora a posição inicial da partícula é D0 mais D1. Se eu fixo no ponto A para a direita, então a posição inicial do corpo C, aliás, do trem, vai ser D1. A posição inicial da partícula vai ser menos D0 e por aí vai. Tá vendo como tem que tomar alguns cuidados? Você tem que ver qual é o sinal que vai ser das coisas, de acordo com a orientação que você colocou. Tudo depende em relação ao referencial. Eu estou fixando aqui o referencial no ponto C, né? Coloquei aqui o ponto C como origem e estou orientando para a esquerda. Então esse aqui começa o meu problema. A função do trem então vai ser S trem de T igual a VT vezes T. E a da partícula? Quem é S partícula de T? Posição inicial D0 mais D1 menos VP vezes T. Por que menos VP vezes T? Porque eu fixei que para a esquerda era positiva a velocidade. E a da partícula está para a direita. Tudo depende de onde eu estou fixando o referencial. Coloque isso na cabeça, que vocês não vão errar mais essas contas. Mas tá, já escrevi agora quem é a posição da partícula, escrevi quem é a posição do trem. Que equação eu escrevo para investigar quando eles se encontram? O que é que eu faço aqui? Iguala. Eu tenho que fazer S trem igual a S partícula. Por quê? Por que essa inclusive é uma pergunta muito interessante. Eu vou tomar um minutinho pelo menos para poder dissertar um pouco sobre ela. Por que igualar as duas funções me dá o momento de encontro do trem com a partícula? O que é uma igualdade, né? Como você está trabalhando com duas funções do tempo, se você iguala uma função com a outra, você está impondo que você quer encontrar um instante de tempo t em que as duas funções são iguais. E fisicamente, o que a gente interpreta aqui da igualdade das funções? A gente interpreta que o S vai estar no mesmo ponto aqui, segundo o meu referencial. As duas coisas estarem no mesmo ponto, fisicamente, significa que está ocorrendo um encontro entre o trem e a partícula. E graficamente, como o Heisenberg, com a foto de um rato ali de Shrek, falou, é a interseção dos gráficos. É assim que a gente interpreta tanto fisicamente quanto graficamente.
Então eu vou impor isso aqui. Quando eu imponho isso, eu tenho uma igualdade Vt vezes T igual a D0 mais D1 menos Vp vezes T. Vou passar o VPT para o lado esquerdo, vou colocar em evidência o tempo. Então Vt mais Vp T igual a D0 mais D1. Então o instante de tempo em que os dois se encontram vai ser D0 mais D1 sobre Vt mais Vp. E aqui eu faço uma provocação, inclusive. Uma pessoa perguntou se tivesse outro referencial não poderia igualar. Sim, em qualquer referencial que você escolhesse, a condição de encontro seria igualar as duas funções. O Lorenzo até fala, mais fácil usar V relativa. De fato, em um problema como esse, se a separação dos corpos é D0 mais D1, né, é isso que é a distância entre eles, se eu fixo o referencial em um corpo, por exemplo, o trem, então a velocidade da partícula agora é Vp mais Vt. E aí o tempo que demora é a separação sobre a velocidade relativa, que é o que eu achei aqui. É mais fácil. Mas nesse momento do aprendizado de vocês, você não sabe ainda o que é velocidade relativa. Eu vou explicar isso ainda no nosso curso. Vai ter uma aula sobre isso. E aí... é igual quando a gente tá aprendendo Python, né? Ou programação, sei lá. Não sei quem já teve matéria disso na faculdade ou o quê. Mas às vezes você tá lá no começo e o professor fala, monta aí um programa que calcula o fatorial de um número. Aí você tem que calcular o fatorial fazendo um loop for, por exemplo. E você fala assim pro professor, cara, eu tenho uma biblioteca chamada NumPy que calcula o fatorial com a função. Por que eu vou então criar um loop for aqui para poder fazer isso? E a justificativa é a mesma que eu tô dando aqui para vocês. Você não aprendeu ainda a fazer o fatorial por for. Da mesma forma, você não aprendeu ainda a calcular velocidade relativa. Então, muito embora com certos recursos fica mais fácil para resolver alguns problemas, você tem que passar pela curva de aprendizado. Python na faculdade, Python com VHS links. É isso aí, pô. Lá no PAN tem um módulo inteiro de Python, onde explico tudo que você precisa saber, com material de apoio, caramba. Quem quiser aprender por lá, muito mais fácil. Tô vendo aí esse volume de likes aí. Vocês são uma resenha, mano. Mas beleza, aqui ó, passou o item A. Achamos o instante de encontro. O item B pergunta, assumindo que o encontro entre o trem e a partícula ocorre em um ponto P, que fica entre A e C, deixa eu copiar aqui essa figura e colocar lá. Então, o item B pergunta, assumindo que o encontro entre o trem e a partícula ocorre em um ponto P, que fica entre A e C, calcule a distância entre o ponto A e o ponto de encontro. Tá bom. Então, eu vou colocar aqui um ponto P entre A e C, e o encontro ocorre aqui. Ele quer a distância entre o ponto A e o ponto de encontro, né? Ele quer essa distância aqui. Alguém chegou a fazer essa letra B? Consegue falar no chat o que foi que fez? Alguém conseguiu? Perguntam, não seria D1 menos D0? Olha, D1 menos D0 dá D1 mais D0, que é essa distância aqui, né? É a distância entre o ponto B e o ponto C. O que a gente quer é essa distância aqui, entre A e P. Alguém conseguiu fazer? Felipe fala Vt, que é a velocidade do trem, vezes T, que é o tempo de encontro, e subtrai com D1. É o que eu vou fazer. Vamos ver o porquê, né? Que é isso. Só vou chamar aqui de D maiúsculo a distância entre A e P.
E eu vou chamar de... Vou colocar aqui, ó. D minúsculo, a distância entre P e C. Não é o ponto médio. Em geral, não é o ponto médio. Vamos fazer aqui, ó. Quem que é D minúsculo? Né? A distância entre C e o ponto de encontro. Pensem comigo. A velocidade do trem é VT. E eu tenho que multiplicar aqui pelo tempo de encontro. Porque esse tempo é o tempo de deslocamento do trem que começou aqui em C até ocorrer o encontro no ponto P. Então, quando eu pego velocidade e multiplico pelo tempo, eu acho a distância. Né? Então, D é VT vezes T, onde T é o tempo de encontro. T, encontro. Quem que vai ser Dzão? Geometricamente, a gente vê aqui que Dzão é igual a D1, que é toda essa distância aqui, menos D. Né? Então, Dzão vai ser D1, se eu conseguir escrever. D1 menos D. Então vai dar D1 menos VT vezes o tempo de encontro, que a gente viu que era D1 mais D0 sobre VT mais VP. Então essa aqui que é a resposta. É só isso. A letra B. Só isso. Tá vendo vocês aí? O Azul lhe pergunta, nesse caso tem que quebrar em dois casos, porque eles podem se encontrar na direita ou na esquerda do A. De fato, pergunta justíssima. E é justamente por isso que eu coloquei no enunciado, quando eu criei o problema, explicitamente, assumindo que o encontro entre o trem e a partícula ocorre em um ponto P que fica entre A e C, calcule a distância. Então eu já falei que seria a direita de A, justamente para poder tirar essa ambiguidade. Mas a sua intuição está corretíssima. Tem que tomar cuidado com isso, porque se não for explicitado, você tem que abrir em casos. Se fosse para cá, por exemplo, a distância seria diferente, né? Letra C. Vamos só acabar essa questão e a gente encerra a aula. Calcule a distância total percorrida pela partícula até o encontro. Como que a gente faz isso daqui agora? Vou chamar de, sei lá, D partícula. A distância percorrida pela partícula é a velocidade dela vezes o tempo de encontro. Né? Essa é a interpretação. Então fica VP vezes D1 mais D0 sobre VT mais VP. Essa é a resposta. O Luan pergunta: pode falar mais um pouco dessa ambiguidade? E eu posso. Se você não explicita que o ponto de encontro ocorre entre A e C, como está no desenho, então a princípio esse encontro poderia ocorrer para cá, né? Como que isso ocorreria aqui, por exemplo? Vamos supor que o trem tem uma velocidade muito mais alta que a da partícula. Então o trem se deslocou rapidão para cá e a partícula devagarzinho para cá. Então o encontro ocorreu aqui. Poderia ser assim. O que é que modula isso? São as velocidades. Como elas são desconhecidas a priori, eu não posso assumir que vai ser de um lado nem de outro. Mas como o enunciado deixa explícito que ocorre aqui do lado direito, então é assim que eu calculo. Tá? Se não deixasse explícito, você teria que abrir em casos. Quando pergunta sobre a letra C, a letra C ela quis saber qual que é a distância percorrida pela partícula até o encontro, né? Se eu tenho o tempo que demora para ocorrer o encontro e eu tenho a velocidade da partícula, então eu posso multiplicar a velocidade vezes tempo e achar essa distância aqui, né? Eu poderia fazer de outra forma também, porque eu sei que de B até A dá D0 e eu sei que de A até P dá D. Então de B até P é só somar D0 com D maiúsculo, né? Se eu somo isso daqui com DO, vamos fazer isso. Eu afirmo que D partícula é igual a D0 mais D maiúsculo. Fica D0 mais D1 menos
VT D1 mais D0 sobre VT mais VP. Eu posso colocar um D0 mais D1 em evidência aqui. Fica 1 menos VT sobre VT mais VP. Faço aqui a regra da borboleta, né? Que quem viu meu livro de matemática básica sabe o que é isso. VT mais VP menos VT sobre VT mais VP. VT cancela com VT aqui. E fica só o que? VP sobre VT mais VP. Isso daqui é exatamente o que a gente encontrou aqui em cima. Mesma coisa. Então eu posso fazer somando a distância D0 com a distância D1, como posso fazer também só multiplicando a velocidade da partícula pelo tempo de encontro que eu já conhecia. Tá. Método alternativo. E a letra D, discuta como a velocidade da partícula deveria ser ajustada para que o encontro ocorresse exatamente no ponto A. Alguém conseguiu fazer essa? Como que você fez, Lorenzo? VP vezes T igual a D0. Acha o tempo e faz VT vezes T igual a D1. Me parece coerente. O que eu argumento é o seguinte: para que o encontro ocorresse exatamente no ponto A, a gente precisa que o trem e a partícula chegassem em A ao mesmo tempo, né? O tempo necessário para o trem chegar em A, olha o desenho, velocidade do trem para ele chegar em A é a distância D1. Então o tempo TA para chegar em A é a distância pela velocidade. Então a velocidade da partícula tem que ser uma velocidade tal que ela percorra a distância D0 até o ponto A no mesmo tempo TA que o trem demora para chegar lá. Então só substitui isso aqui. Isso vai dar D0 sobre D1 sobre VT, né? Repete a primeira, multiplica o inverso da segunda, e a gente encontra isso. É isso, só isso a resposta. Tá vendo? É uma questão que, olha aqui, é uma linha a letra C, é uma linha a letra D, a letra A foram 2 linhas, ou 3 linhas que seja. Então é uma questão que dá pra resolver rápido. Mas qual que é a dificuldade dela? Tem que fazer o desenho, tem que fazer o desenho direito, tem que interpretar direito o enunciado, né? Tem que ter bem a intuição na cabeça. Então o que é que isso diz pra vocês? Que mesmo assuntos básicos, dá pra explorar muita coisa legal aqui, pra melhorar a tua intuição física. O Gabriel pergunta de onde é essa questão. Essa questão é do meu livro de física. Eu montei ela. É um dos exemplos que tem lá no meio do capítulo 1. Tirei ela de lá. Para desenvolver esses raciocínios com ideias fundamentais, teria algum outro método sem ser resolução de exercício? Não tem. Só tem como ganhar intuição fazendo questão. Bora ver quem vai ganhar o sorteio aí, né, pai? Mas é isso, pessoal. Muito feliz com a aula de hoje. A gente teve algumas complicações no começo, técnicas para conseguir começar a aula, mas no fim deu muito certo. Eu acho que a gente conseguiu explorar muita coisa legal. A gente se vê na próxima aula para poder estudar MRUV, que é o movimento com aceleração constante. Depois a gente vai ver vetores, coordenadas, produto escalar, produto vetorial, vai ver movimento bidimensional, lançamentos, tem um bocado de coisa pra gente ver por aí. Eu vou colocar as anotações no grupo do WhatsApp
né, que estão vocês lá. Próxima aula é próximo domingo. Vou mandar esse PDF aqui lá. Cara, eu vou tentar mandar a lista de exercícios talvez mais tarde. Umas 9 da noite, talvez. Eu vou selecionar umas questões aqui e eu mando lá. Antes de eu encerrar a gravação, encerrar a aula, alguém tem alguma dúvida? Batemos 700 pessoas no Discord, que maravilha. O Azul pergunta se eu posso resolver nas próximas aulas umas questões do ITA, IME ou Olimpíadas. Eu posso selecionar alguma dessas questões para colocar, seja no livro, seja na lista que eu vou colocar para vocês. E aí, como eu vou mandar a resolução também, então vai estar resolvido. O Felipe pergunta se eu vou ensinar Física 2 e 3. Cara, quando acabar essas aulas aqui, que eu estimo que só vai acabar lá para dezembro, talvez, eu posso pensar em iniciar um novo ciclo de Física 2 ou 3. Mas eu queria fazer de álgebra linear, na real. Pois é, perguntou se tem algumas questões do Moisés e o Friedman que tem a ver com a aula. Não tem mesmo. Vocês já estão habilitados a pegar o livro lá e tentar resolver com o que a gente viu aqui hoje. O Luan pergunta se eu já pensei em fazer um curso de cálculo igual esse. E eu vou fazer, sim. Quer a questão para tirar foto? Essa questão aqui. Como faz para criar raciocínio para entender física? Esse tipo de questão. Cara, é resolvendo o problema. Resolvendo problema simples primeiro. Não, às vezes pegando um exercício resolvido. Exemplo no livro. É por isso que os meus livros, o livro de cálculo já é assim. O livro de física, o de matemática básica é assim. O livro de física tá ficando assim. Eu sempre coloco muito exemplo resolvido no meio do capítulo. Essa questão aqui que vocês fizeram comigo agora é um exemplo do livro, não é uma questão. Tem lá tudo detalhado a resolução dela lá. Então você olha o exemplo, vê como é que é, parte pro exercício depois, vai praticando e você vai conseguindo pegar a intuição. O Gabriel pergunta se eu pretendo dar matemática básica em um curso. Como eu tenho já um livro sobre isso, eu posso demorar um pouco para soltar um curso disso. Eu queria trabalhar agora com isso aqui de física, depois tem cálculo, álgebra linear, tem muito chão. Mas em algum momento eu me interesso sim em deixar aulas gravadas de matemática básica também. Eu acho melhor estudar uma por vez, Luan. Obrigado pessoal que está elogiando a aula, eu fico muito feliz. Próximo domingo vai ser melhor ainda. Na letra B, Pedro pergunta se pode usar a função horária do espaço da partícula. Pode. No fim da mesma coisa. Sim, eu vou fazer um livro de GA. Depois do de física e álgebra linear, vem o de GA. As vozes não param de cobrar. Exato, é só cobrança pra cima de mim. Eu quero ver como é que eu vou me formar desse jeito se eu fizer todos os cursos e livros que vocês estão pedindo. Formar é desfocado. Dormir é desfocado, tudo é desfocado. Focado em escrever livro. Eu tenho um canal no YouTube, mas ele não é ativo. Eu não publico vídeos lá ainda. Para aprender mecânica clássica completa é necessário apenas física 1 ou outras físicas fundamentais são fundamentais para entender. Mecânica clássica, no sentido do ciclo profissional da graduação, lagrangiana e hamiltoniana, basta física 1 mesmo e manjar de cálculo. Coringou com 22 anos. Rapaz, eu coringuei com 16 anos quando entrei na turma ITA. Depois daí pra frente é só ala psiquiátrica. Eu vou pensar, Luan, se eu vou fazer essas lives no YouTube ou em alguma plataforma paga. Até lá eu escolho.